puxar a conversa com Eliemar, né? isso mesmo. Quando a gente fala assim, né, dos problemas, né, dos desafios que a gente tem, né, os sofrimentos que a gente passa, né, todo sofrimento passa? Passa, mas vocês falavam, né, da pessoa precisar, né? Eu, na minha visão, eu preciso, sim, mas eu quero. Esse querer que faz toda a diferença, né? Dessa distorção, dessa coisa toda que foi falada. A droga, até onde eu entendo, o pouco que eu sei, é um pouco disso. Algum momento na vida da gente, a história da vida da gente, a gente passou por algum momento difícil, às vezes por um abandono, por uma discriminação, por um abuso, seja sexual, seja do jeito que for. E aí essa dor, ela tem que ser suprida de alguma forma. Aí a pessoa às vezes acaba entrando na droga ao ponto até da automutilação, né, ao ponto do suicídio. Daí na fazenda a gente via muitos casos assim, né, principalmente de se automutilar. E aí quando está nessa situação, a escuta é tudo, esse acolhimento, né? Às vezes a pessoa só quer falar. No Grupo Esperança Viva a gente vê muito isso, a pessoa chega desesperada e aí ouve uma família falar do ente querido dela que está dentro da fazenda, né? Ouve falar tanta coisa boa, o quanto que ele mudou, o quanto que ele evoluiu, né? E aí ouve a gente também dando o nosso testemunho, né? Como é que foi, né? Eu usei droga dos 17 anos aos 50, foram 33 anos de droga. E eu nunca me internei, nunca nada. Foi a minha fé, meu pedido a Deus pela misericórdia, né? E mudar o meu estilo de vida. Deixar de atender telefonemas, deixar de estar nos lugares que não eram favoráveis, né? De estar mais na presença de Deus, porque essa parte espiritual eu vejo que é uma parte muito forte para que eu possa me livrar disso tudo e eu entender a minha história, né? É o tripé da fazenda, que é o trabalho, que é a lavoterapia, que tem que ter a sua ocupação, né? A convivência, que é aprender a conviver entre as pessoas, né? Porque o dependente acaba se isolando na dependência. Na sua experiência o problema passa. Passa, para mim passou. Isso. Eu tenho que alimentá-lo, né? Todo dia. Eu busco essa imagem na fé, né? Jesus Cristo. Sim. Aquele que disse para nós, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados com seus fardos pesados, e eu vos aliviarei. Sim. Aí nós precisamos de esperança. E nós precisamos também oferecer esperança. Porque há muitas pessoas que se veem em seus conflitos, se veem nos seus problemas e seus sofrimentos, e perdem a esperança. Verdade. Como que nós podemos, Cristina, assim, alimentar isso no nosso dia a dia, né? Porque a gente é leigo e muito dessa realidade da saúde mental, né? Como que a gente pode alimentar a esperança para que a gente possa ter esses exemplos de superação e especialmente se lidamos com alguém com esse sentimento um tanto quanto agressivo consigo mesmo com relação à questão do suicídio, né? Então, eu penso que a melhor forma é esclarecer sempre, entender, porque também um outro conceito que é a resiliência é muito importante. A nossa capacidade de lidar com conflitos, superá-los. E hoje, frente ao mundo que vivemos, que tudo é muito não verdadeiro, são imagens, pessoas que estão sempre bem, sempre rindo. Então, se eu tenho um problema que eu julgo pela minha distorção cognitiva que eu estou tendo, que não tem solução, e eu vejo só gente feliz, como que eu vou lidar com isso? Cada vez mais as pessoas estão menos resilientes, mais dificuldade de superar aquele problema. Como lidar com isso? Acredito que pelo esclarecimento, pela conversa, pelo acolhimento, que é a única forma. Se ele não tivesse chegado lá e tivesse sido acolhido, Sim. Porque a superação também vai de cada um. Verdade. Ele teve força, ele teve fé. Tem pessoas que não têm, que são justas, que chegam, às vezes, de fato, que tiram a sua vida. A minha pergunta ela vem assim
olhando alguém na casa e eventualmente tendo consigo, né, alguém em necessidade, nesse sofrimento, né? O que eu poderia oferecer àquela pessoa, né? Como que eu vou ser para aquela pessoa? Como que eu posso ser para aquela pessoa? Algo que ajude, ser a ajuda. Sim, então, eu penso que acolhendo essa pessoa, vou ver que ela está triste, que ela está deprimida, que acha que nada está bom. Então vamos pensar, será que nada está bom realmente na sua vida? Isso. Então, uma coisa que talvez, ou talvez não, uma coisa que eu nunca deveria dizer é amenizar o sofrimento daquela pessoa, né? Não. É passar a mãozinha na cabeça a mão na ou cabeça, menosprezá-la, né? Não, dizer, então, isso aí é frescura sua. eu preciso valorizar Não precisa, o que o outro está sentindo. Porque se eu ignoro, eu não vou me sentir acolhida. Se eu estou lá, triste, no canto, e eu estava ouvindo uma entrevista e aí a pessoa falava assim, por que as pessoas têm tanta facilidade, vamos dizer assim, de aceitar que um familiar tem câncer e são solidários e não conseguem aceitar que tem depressão? Isso. Por que essa dificuldade? Essa vergonha, né? Vergonha de dizer, olha, eu preciso de ajuda, eu estou passando por dificuldade. Porque é um sinal de fraqueza? Isso, né? O câncer você não escolhe e as pessoas acham que a depressão você escolhe, só que não, de jeito nenhum. Então a forma é mostrar para o outro, refletir com ele, será que está tudo tão ruim assim? Eu tenho paciente que falou assim, essa semana para mim, nossa, eu fui num determinado lugar, num curso, chegou lá eu ouvi tantas histórias tristes, que ele tem alguns problemas físicos, que ele falou que eu vi que o meu problema não é nada. Eu me comovi com a história do outro. Então, quando a gente também sai um pouco do nosso universo, daquela bolha que a gente cria e se tranca ali dentro para viver naquele mundo somente e começa a ver o mundo. E tenta olhar e alguém, como o padre disse, que está ao lado, fala, mas vamos ver, será que é assim mesmo? Eu entendo que você está sentindo dessa forma, que está sendo difícil, mas não tem nada de bom. O que você acha que poderia? Cristina, muito recente, encontrei uma pessoa que sempre viveu muito assim para cima, animada, alegre. Só que de repente ela começou a sentir sintomas de depressão. E ela resistiu demais a tomar medicação. Então, ela precisaria tomar medicação, até gostaria que comentasse um pouco sobre isso, né? Porque muitas coisas não é só a questão de ter alguém para escutar, alguém que ela possa falar, a pessoa precisaria tomar mesmo a medicação. E às vezes a pessoa resiste demais, eu não quero, tenho medo de ficar dependente disso, eu não tô maluca. São muitos mitos, né? Primeiro que ir ao psiquiatra já é um mito. Tô doida, não tô doida para ir no psiquiatra, mas quem disse que psiquiatra é médico de doido? É um médico que estudou, que se especializou para tratar os transtornos mentais. E não a depressão é um transtorno mental, a ansiedade é um transtorno mental. O Brasil estava em primeiro em número de casos de ansiedade. Né? Então, o problema alimentar, pessoas que têm transtorno alimentar também precisam de um acompanhamento psiquiátrico. Porém, é o que eu falo sempre, o psiquiatra ele vai medicar. Então, a pessoa está com uma crise depressiva, muito triste, chorando muito, não consegue fazer nada. Ela precisa do remédio, porque a depressão também existe um componente bioquímico no cérebro, na produção dos neurotransmissores. Então, precisa de tomar um remédio para restabelecer isso. E se eu só tomo remédio, ok, enquanto eu tomar o remédio eu vou ficar bem. Mas e o que me levou a isso? Eu preciso da terapia. Sim. Então uma coisa caminha junto com a outra.
eu preciso de um grupo terapêutico, eu preciso de um espaço em que eu possa entender por que eu fiquei assim, entender o que eu estou sentindo, identificar o que eu estou sentindo, mas o remédio é importante. Só que é isso, né? Psiquiatra é médico de doido, eu não vou tomar remédio. A dependência, quem disse que vai ficar dependente? Eu sempre falo assim, que curso de medicina que você fez? Aí as pessoas, no Google, pois é. Então. Essa faculdade aí, né? Pois é. Quando a Cristina falava, né, da pessoa às vezes sentir que existe alguém com um problema maior, né? Às vezes a pessoa se acha, não tem mais jeito. O Grupo Esperança Viva tem essa coisa também, né? Da pessoa chega arrasada e aí, como eu falei antes, né? Ouve o testemunho, tá vendo? Nossa, então eu acho que meu problema era grande, mas o do outro é muito maior. A família também que chega destruída acha que para ela acabou tudo e vê, ou vai ouvindo os testemunhos, né? É igual quando eles chegam dentro da fazenda, igual a da Serra, que são 50 internos. Então o cara começa a ouvir tanta história que ele vê que a dele, entendeu? Não é tão exagerada assim, né? É verdade. E ele começa a praticar exatamente isso, de começar a olhar para si mesmo, né? Entender a história dele. Eu hoje não preciso de droga, eu sei, eu conheço a minha história, o que me levou a usar, então eu não preciso mais. Então, essa descoberta é onde o padre estava perguntando, né, se tem se passa, né? Passa, a partir do momento que eu sei da minha dor, eu acho que nesses outros casos, a senhora está falando, deve ser mais ou menos isso também, se eu sei da minha dor, se eu me liberto disso, eu não tenho por que me mutilar, eu não tenho por que me suicidar, eu não tenho por que usar, nem nada disso, né? Isso é muito interessante. Oh, glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações,